deputado, se for possível. À vontade. Bom, deputado Daniel Almeida, primeiro gostaria de cumprimentá-lo e agradecer pelo convite para participar desta audiência e, na presença do senhor, aproveitar e cumprimentar os demais parlamentares e autoridades que estão aqui presentes e os colegas também das outras instituições. É esse botão aqui? Ou de cima? Bom, primeiro, rapidamente falando sobre a ABGD. A ABGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal, ou atividade estratégica, a geração distribuída com fontes renováveis de energia. Todas as fontes. Nós trabalhamos com solar, fotovoltaica, biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde e hidráulicas. Então, nós estamos absolutamente isentos para falar de qualquer uma das fontes. É claro que, no Brasil, pelas particularidades do Brasil, a maioria das instalações de geração distribuída são solar fotovoltaica, de origem solar fotovoltaica. Esses são os números, o colega da ANEEL também representou, 42 gigas instalados, realmente dão 3 Itaipus. Mas, obviamente, nós não injetamos a mesma quantidade de energia que uma hidrelétrica de Itaipu, até pelo fator de capacidade. São 3.700.000 sistemas instalados, beneficiando 6.600.000, aproximadamente, e 6.600.000 unidades consumidoras, ou popularmente conhecido como relógio de luz. Isso significa, senhores, que nós estamos beneficiando, através das vantagens de geração distribuída, mais de 20 milhões de pessoas sendo beneficiadas diretamente pelas vantagens de produzir a própria energia. Esse gráfico veio da ANEEL, esses números da ANEEL, metade disso são residências. Metade. O resto é dividido na área comercial, rural e indústria. Note que indústria é o que menos tem, porque a maioria das indústrias que estão nesse número aqui são pequenas indústrias, pequenas propriedades rurais, porque os grandes estão todos no mercado livre. E as residências nós temos de todas as classes, A, B, C e D. Eu vou falar um pouco para frente sobre isso. Bom, eu separei, devido ao tempo muito curto, está regressivo, devido ao tempo muito curto, eu separei alguns temas para serem falados, não vou abordar todos, mas algumas coisas, algumas afirmações sobre geração distribuída que estão incorretas. Eu acho que vale a pena aqui nós citarmos. Por exemplo, sobre subsídios e incentivos. Não existe subsídio em geração distribuída. O que existe são incentivos. Trata-se de uma lei, que é uma política pública que foi estabelecida em 2012, visando auxiliar o crescimento de um setor. Qual setor? O setor elétrico de geração distribuída. Consumidor de GD não paga o fio? Paga sim e paga caro. Em alguns lugares, 30%, e tem alguns lugares do país que paga mais. Quem ingressar, qualquer um dos senhores que ingressar com o sistema, uma solicitação de conexão hoje, vai pagar o fio, a famosa TUS de fio B. Né? E os que não pagam, existe um escalonamento previsto pela lei que termina em 2029. Ou seja, esses subsídios, esses incentivos, na verdade, têm começo, meio e fim. Incentivos não são para sempre, tem data para terminar. Tem data, chama-se o ano é 2029. E para quem já tinha o sistema antes da própria lei, ou seja, investiu recursos próprios, correndo risco em cima da regulamentação, esse sim vai até 2045. Uma minoria dos sistemas instalados. Somente ricos têm GD. Essa é uma afirmação muito interessante, muito comum também. Isso também é uma inverdade. Se nós pegarmos, por exemplo, a potência que foi colocada aqui, 42 gigas instalados, e dividir pelo número de pessoas, isso vai dar por volta de 11K para cada sistema. Ou se nós utilizarmos o próprio número da ANEEL para o Fast Track, é 7,5, exatamente por ser a média dos sistemas instalados, 7,5 de potência instalada é a média dos sistemas instalados no Brasil. Isso dá R$40 mil. Metade do preço de um carro popular. Ou a gente troca o nome de carro para popular e fala, isso aqui é carro para super rico, ou nós admitimos que geração distribuída hoje atinge todas as camadas da população, A, B, C e D. Está distribuído. É claro que os primeiros entrantes, como qualquer tecnologia, como celular, como notebook, são as pessoas que têm o maior poder aquisitivo. Mas hoje, depois do marco regulatório da Lei 14.300, todas as pessoas podem acessar a geração distribuída. Todo consumidor brasileiro, perante a lei, tem direito de acessar a geração. E ela está disponível para todas as camadas da população, inclusive as mais vulneráveis. Fluxo reverso e curtailment. Se eu vou falar um pouquinho mais detalhe, não sei se haverá tempo. O fluxo reverso, tão demonizado, é uma coisa que acontece todo dia. Ele tem que ser gerenciado. A inversão de fluxo é um sintoma do avanço do setor, o avanço da transição energética. E a resposta
ela tem que ser regulatória e tecnológica, e não vedar a entrada no sistema sob a alegação de inversão de fluxo de potência. O fluxo de inversão de potência ele tem uma criticidade em alguns pontos? Sim, realmente isso acontece, é um problema técnico, mas é uma minoria absoluta, em alguns casos muito específicos, e mesmo assim ele pode ser tratado de uma maneira técnica, regulatória, sem tolher o direito do consumidor brasileiro de acessar o sistema e produzir a própria energia. Curtailment. Por causa do tempo, não vai dar para falar, se aprofundar o curtailment, mas realmente existe uma possibilidade, né, existe uma intenção do mercado de imputar a geração distribuída à causa do curtailment. Isso não é verdade também, nem pela confiabilidade, nem pelo fator disponibilidade e nem mesmo pelo fator energético. Na verdade, estão querendo multar as bicicletas que estão passando no acostamento pelo excesso de caminhões que estão na autoestrada. E GD não é causa, GD faz parte da solução. Por exemplo, se nós trouxermos para a GD baterias, storage, e o que eu estou falando aqui não é novidade, isso já acontece no mundo há anos, nós estamos trabalhando para isso acontecer agora no Brasil. Resolvemos o problema do curtailment, resolvemos o problema de inversão de fluxo de potência, resolve o problema do horário de pico, resolve o problema da curva do pato, se não resolve, ameniza. Ainda com a vantagem que geração distribuída, com os seus 6 milhões, os seus 3 milhões e 400 mil sistemas instalados, tem capilaridade e rapidez, responde rapidamente a incentivos pela lei, tem uma base legal que consegue responder rapidamente qualquer incentivo para a instalação dessas baterias. Por fim, eu deixei para o final o que garante hoje o direito de cada brasileiro de produzir a própria energia e injetar o excedente da lei. É o marco legal da geração distribuída, a Lei 14.300 de 2022. Essa lei não veio do nada, ela não saiu da vontade de algumas pessoas. Isso aí foi uma tendência mundial que chegou no Brasil, foi feita uma chamada pública, uma audiência pública, uma chamada pública, até vinha a Resolução 482 da ANEEL em 2012. Depois teve o aperfeiçoamento da Resolução 687 de 2015, até chegar à Lei 14.300 de 2022. E mesmo a lei, nós só conseguimos atingir o consenso quando todas as instituições, inclusive que estão aqui agora, se encontraram e decidiram qual que era o melhor texto para o sistema elétrico brasileiro. E consenso é quando todas as partes cedem algumas partes e cedem outros temas, cedem alguns temas e outros abarcam outros temas, de uma maneira que o consenso, que o resultado final consiga atingir o objetivo de todos de uma maneira razoável. Por isso que chama-se Lei do Consenso. Essa foto eu fiz questão de trazer, que foi o dia que nós chegamos no consenso final do texto, com o ministro Bento, e, na época, a secretária executiva era a Marisete. E até pediram para todos nós assinarmos a lei. Todas as entidades que estão aqui assinaram a lei. É óbvio que isso não tem valor legal, mas isso tem um valor moral muito grande. Todos nós, estão ali a ABGD, está a B Solar, a gente vê ali o INEL, que está aqui também, a ABRAD, que tem uma visão diferente de nós em relação à geração distribuída, está o próprio órgão regulador, na época representado pelo presidente André Peptoni, e embaixo, não dá para ver na apresentação, tem a assinatura da Marisete representando o Ministério de Minas e Energia. Nós não podemos deixar para trás isso. A geração distribuída não é um privilégio, é um direito de todo brasileiro de produzir a própria energia e trazer esses benefícios para o sistema elétrico brasileiro. Desligar a geração distribuída é negar o direito de todos os consumidores, um direito que foi duramente conquistado, duramente desenvolvido, com todas as associações participando. Não há de se falar agora em modificar uma coisa que só tem 3 anos, conquistado com muito trabalho de todas as pessoas aqui do setor. Então, era isso que eu ia passar. Muito obrigado, presidente. Agradecemos o Carlos Evangelista pela exposição, pela participação. Anuncio a chegada do deputado Celso Russomano, um dos autores do requerimento que originou esta audiência pública. Deputado Celso,